Eu sou São Paulo! Eu sou Botafogo! Eu sou Corinthians. Ou talvez nenhum desses. Cada time joga com um propósito de ser o melhor. Mas e você? Joga com qual propósito? Nós jogamos com um único propósito. Jogamos para a audiência de um. Que Cristo nos dá. Damos o melhor para Ele. E por meio dele. Nosso suor é sagrado. Luta teremos. Pelo percurso. Com certeza. A dor é certa. Mas estamos por dentro do jogo. Afinal, sabemos que a vitória é além da competição. E você? Joga com qual propósito? Estamos ao vivo. Boa tarde. Boa tarde, minha gente. Salve, salve, minha gente querida. Como é que vocês estão? Até agora, só o nosso convidado, Ilan Black. Nós vamos aguardar um pouquinho mais para vermos quem chega. Vamos ter uma live hoje com o pastor Ilan Black, que nós temos o prazer de conhecer e sermos amigos. E vamos falar um pouco sobre o evangelismo e o discipulado no meio da prática esportiva, né? Daqui a pouco ele vai falar um pouquinho mais. Vamos aqui chamar o pastor Ilan Black. Vamos lá. Cadê o pastor Ilan Black? Deixa eu achar aqui. Está aqui. Aguardando ele aceitar o convite aí. Muito obrigado a vocês todos que estão aqui. Todas as terças-feiras, 4 horas da tarde, nós temos uma live com algum dos nossos missionários, dos nossos conhecidos. E hoje, esse rapazão bonito aí que parece comigo, careca e de barba, mas ele tá mais corajoso, ele raspou mesmo. Eu, no frio assim, não tenho essa coragem toda não, já tô meio medroso. Mas ele é novo, né? Eu não. Boa tarde, Ilan Black. Boa tarde, Vanei. Seja bem-vindo. A Alessandra está por aí? Não, a Alessandra não está aqui não. Ah, tá bom. Que pena, senão ia ter que pôr a carinha dela aí. Pois é. Muito bem. Então, olha só, nós começamos a bater um papo semana passada, né? Enquanto nós esperávamos a Cristiane lá em Moçambique conseguir fazer a conexão dela. Então, a gente aproveitou, bateu um papinho muito rápido. Hoje você vai poder falar com um pouquinho mais de tranquilidade, tá bom? Okay. Olha aí, o seu pai tá aí, você já viu, né? Já, isso aí, tá aí. Coruja. Muito bem, então vamos começar pelo seu pai. Não vamos falar dele não, né? Senão ele vai ficar todo cheio lá, né? Tá Mas bom. Vamos falar um pouquinho aí. Você é de família de missionários, você é filho de pastor, né? Isso. Então fala um pouquinho como é que aconteceu o seu chamado ministerial e missionário. Bom, boa tarde a todos, né? Como dizem, né, que filho de peixe, peixinho é, mas só que isso não é verdade, né? A salvação a gente sabe que ela é individual e tudo, né? Então, desde pequeno, sempre vendo os meus pais envolvidos com missões, com evangelismo, com viagens missionárias, e isso foi sempre, foi ensino para mim, né? Então, a gente sempre foi, eu e meu irmão, a gente sempre cresceu isso, dessa forma, né? Sempre evangelizando e sempre trabalhando. Então a gente entende que a vida cristã, ela é basicamente assim. Ela é para a gente estar se relacionando com as pessoas com o intuito único de falar de Cristo. Porque aquilo que a gente recebe é aquilo que a gente também tem que transmitir. Então é essa a ideia. E aí numa conferência missionária, quando eu estava pregando, né, estava falando sobre a ideia da grande comissão, né, em Mateus 28, e aí foi onde eu entendi que o Espírito de Deus falou comigo, né, Deus falou comigo, falou assim, olha, a gente tem que falar, a gente precisa de pessoas para poder falar de Cristo, para poder falar de mim para essas pessoas.
Então eu entendo que numa conferência dessa, foi até aqui, foi em Brasília, essa conferência onde eu entendi realmente aquilo que Deus estava falando comigo, para poder falar dele para as outras pessoas, né? E de forma mais incisiva. Como cristão, a gente tem que falar de Cristo a todo instante, tem que viver Cristo, mas de forma mais incisiva. Então, aí para isso, como que se faz, né? Aí fui buscar orientação e tudo, aí fala a respeito do preparo, né? Da gente se preparar para isso, estudar algumas coisas, para a gente poder, quando chegar quando aproveitar e estiver diante dessas oportunidades, a gente falar com mais propriedade aquilo que a gente já aprendeu. Muito bem. Fala um pouquinho aí, se apresenta aí, porque eu fui meio atropelado também, não deixei nem você se apresentar, né? Fala quem você é, fala da sua esposa. Você viu que ela entrou agora aí, né? Não sei onde ela tá, não, mas ela entrou aí, ó. Tá acompanhando. Ela só de olho, só para te acompanhando, para saber o que você vai falar. Bom, então eu sou Ilan Black, mais conhecido como Black também, muita gente me chama como Black. Sou filho de pastor, filho de missionário, né? Minha mãe também é missionária. Estão estão no ministério hoje, né? Estão trabalhando com linguagem de sinais, tradução da Bíblia. E sou casado com a Alessandra, vai fazer 6 anos agora, no segundo semestre de casado, e estamos aí agora servindo com Atletas em Ação, que é a nossa agência missionária, né? Então, o que Atletas em Ação faz? Ele utiliza do esporte para evangelizar pessoas. Ainda mais agora com essa pandemia, a gente entende que as pessoas estão carentes de contato físico, né? Porque está todo mundo isolado, né? Então, quando liberar, a gente tem uma grande oportunidade para se relacionar mais ainda com as pessoas. E a ideia... O pessoal vai correr para a quadra, para a rua, para a academia. Vai. E aí é onde que a gente quer incentivar mais pessoas, né? Para que também façam isso, que saiam, que vão para as ruas, se relacionem, para poder falar de Cristo. Então, voltando para a minha apresentação, sou formado em teologia aqui no CTCEB, aqui em Anápolis, né? Sou formado em educação física também, né? A minha esposa é formada em administração e a gente serve ao Senhor já tem um tempinho, né? Como eu falei, sou filho de pastor, então sempre minha rotina era igreja, casa e escola. Essa era a minha vida, né? Eu juntava com os meninos, né? É a tríade de todo filho de pastor, né? Casa, escola, igreja. Casa, escola, igreja. E isso quando não estudava com as pessoas, os meninos que eram da igreja também. Né? Então, e tem uns meninos ainda, que não sei se é sorte ou azar, a professora da escola se torna professora da escola dominical, né? Exatamente isso. Então, cresci nesse ambiente e isso, eu louvo a Deus por isso, né? Porque me livrou de muitos caminhos tortuosos, né? Apesar de que na fase da adolescência, né? Onde a gente, muitos, né? Pendem por caminhos errados e por conta da rebeldia, acha que é o dono da verdade, dono da razão, e por aí vai, né? Então, graças a Deus, esse ambiente, ele conseguiu claro que a gente entende que as orações também ajudam nisso, né? E o ensino da palavra de Deus, que foi inculcado na minha mente, né? Isso foi brotando e hoje eu vejo que o ambiente me ajudou muito a eu permanecer e tem me ajudado a permanecer firme nos caminhos do Senhor. Beleza. Olha, eu conheço o Ilan Black já há algum tempo, né? Eu acredito, sinceramente não me lembro de ter cruzado com ele no seminário quando ele... seu pai fez o seminário também, né? Não, mas ele não fez no CTCEB, ele já fez... Não fez no CTCEB. Fez em mim. Você não teve aqueles 4 anos de moleque morando no seminário, né? Aqui no CTCEB, não. Não, mas em outro, né? Em outro. Tá certo.
Mas eu conheci o William Black justamente por causa do contato com o pai dele, de ter se cruzado em alguns eventos da denominação anteriormente, mas é claro, quando ele se torna seminarista, aí chama mais atenção, né? E nós tivemos o prazer de poder ter o William Black também um período como seminarista na igreja que a gente estava pastoreando lá em Cesarina, né, em Goiás. Então a gente vem caminhando, já conversando há bastante tempo sobre esse trabalho de missões por meio do esporte, ele sempre apresentando o projeto dele, e hoje você está ligado a uma missão específica, né, que é Atletas em Ação. Isso. Tem a sua sede em Praia Grande. São Paulo. É. O escritório era em Praia Grande, mas mudou para São Paulo. Lá na Praça está da na cidade de São Paulo agora. Isso. Muito bem. Fala um pouquinho sobre o Ministério de Atletas em Ação e qual é o seu projeto missionário, o que você tem desenvolvido ou vai começar a desenvolver. Então, bom, Atletas em Ação é um braço ministerial da Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo, hoje conhecida como CRU. Né? Então, ela é um dos ministérios da CRU. Né? Então, ela atua praticamente com o esporte. Né? A CRU ela atua em faculdades, em outros lugares, né? E o esporte é onde entra Atletas em Ação, que consiste basicamente nisso, de utilizar o esporte, seja em clube, seja em escola, seja em clube esportivo, né? Clube, até mesmo clubes de recreação, escolas e igrejas, e aí utilizando o esporte como ferramenta para aproximar essas pessoas, e uma vez aproximando essas pessoas, a gente tem um contato, tem atividade física, e nessa atividade física a gente fala de Cristo. Então, o trabalho basicamente de Atletas em Ação é esse, basicamente é esse. E aí a gente tem o trabalho de Atletas em Ação não é só aqui no Brasil, ele já tem basicamente 60 países. Muito bem. Tá bom, tá aí a Adri Machado, deve ser de Drica ou de Adriana, agora não sei, né? Adriana. Da Adriana, né? Aí falando aí que fica na Praça da República, em São Paulo, e ela está complementando aí, ou enfatizando o que você falou, fazer discípulos no esporte e através do esporte, né? Exatamente. Muito bem, muito bem. Eu recebi do Black agora mesmo algumas fotos dele. Eu procurei uma maneira de compartilhar essas fotos aqui, eu não sei se é só no iOS que pode fazer isso, mas não achei uma maneira de como fazer isso, né? Então tínhamos bastante fotos para mostrar aqui de como que eles trabalham. Mas fala um pouco aí, você já teve um tempo de experiência, não sei se foi em Praia Grande, onde que foi? Sim, visitei para conhecer um pouquinho, né, o trabalho que é desenvolvido lá, mas aqui em Anápolis a gente já começou a desenvolver o trabalho. Né? Atletas em Ação tem algumas frentes de trabalho, né? Uma delas são os festivais comunitários, que é onde a gente faz um dia de uma atividade especial com atividades físicas, atividades lúdicas, atividades recreativas, para o intuito de chamar a comunidade para poder estar participando junto, para vir para um espaço e nesse momento a gente poder falar de Cristo, e a gente faz esse festival comunitário com parceria com as igrejas. Né? E uma forma também de chamar as igrejas, né, de dar essa visibilidade para as igrejas, né? O nosso trabalho nunca é sozinho. A gente nunca faz nada sozinho. A iniciativa disso é de vocês, ou uma igreja pode chegar para vocês e dizer assim, olha, eu gostaria de fazer um festival desse para atrair jovens e tal. Como é que é? Geralmente parte da igreja, mas nós também podemos fazer isso. Porque como a gente trabalha sempre em parceria com a igreja, o objetivo de Atletas é justamente ajudar a igreja na evangelização. Né? Então, se uma igreja quiser fazer um movimento desse com toda a expertise de Atletas em Ação, ela só entrar em contato. Ela entra em contato com o nacional, no escritório, ou pode falar direto com o missionário? No caso, falar com você. Pode falar comigo, que aí a gente encaminha e a gente faz todo o suporte que precisa. Tá, então fala para nós aí qual o telefone que a pessoa tem que ligar para você. Tá, o meu é 62
9 9194 2508. 2508. Tá, então Isso. esse é contato com Ilan Black, certo? Isso. Para ações nas igrejas. Exato. Tá bom. E aí, Eu esse, postei por aí, exemplo, aí, ó, já tá aí, ó. Essa é uma das frentes, né? O festival comunitário, que não necessariamente precisa ser na igreja. Sim, Né? E ok. a gente pode ir na quadra e tudo. Tem também, a Adriana lembrou aí, legal, obrigado, Adriana. Tem um Instagram de Atletas em Ação. Pode entrar direto também no Instagram de Atletas em Ação. Qual que é? É Atletas em Ação? Atletas em Acão, né? É isso. Em ação, perdão, Atletas em Ação. É porque no Instagram não tem ação, né? É só Acão. Tá certo. Aí, cabia aí. E aí essas atividades não necessariamente precisam ser na igreja, porque às vezes a igreja não tem espaço. Né? É o tipo de coisa que às vezes limita, né? Fala que é na igreja, o cara já bota o pé atrás. E pode ser uma barreira, né? Não, às vezes não limita, às vezes barreira, né? Então, Sim. se tiver uma quadra perto, né, um espaço aberto, um campo, um desgramado, né, uma parte com grama, né? E aí faz a atividade lá e o povo vai e aí fala de Cristo. E essa é a oportunidade. Então, essa é uma frente. Em média, qual é o custo disso para a igreja? Você tem ideia? Ou a igreja deve ter um custo de pelo menos para o transporte de vocês, locomoção, alguma coisa assim, não? Como é que é? Como é que funciona? Para as atividades em si, a gente usa o material que tem. Certo. Que a igreja disponibiliza. A gente tem algumas sugestões, nós temos alguns materiais, né? Então a gente leva alguns materiais e a gente também vê o que eles têm. Então a gente utiliza o material que eles têm. Às vezes até mesmo fabricar alguns com a própria realidade da igreja ou da comunidade. Tá, então quer dizer, material de esporte, em tese a igreja vai ter que preocupar de buscar alguma coisa, né? Mas ela pode ter esse apoio em vocês também, porque vocês geralmente conseguem com mais facilidade, né? Isso. Exatamente. Tá. Que aí a ideia... Ok, voltou? Acho que sim. Voltou. Beleza, foi o meu problema aqui no meu celular, desculpa. Tá, então, como a ideia é sempre usar a criatividade, né? Então a gente tem o apoio das igrejas e com o material que a igreja disponibiliza, a gente executa as atividades. Até mesmo porque às vezes a igreja não tem um orçamento disponível para isso, né? Então a gente usa o que tem. Tá certo. Justamente para a igreja não pesar, né? Não ter o peso, né? Agora, fora essa preocupação com o material esportivo, o que mais a igreja tem que se preocupar para fazer esse festival comunitário aí? Ela tem que se preocupar com a alimentação, fornecer para o pessoal, como é que é? Geralmente, pode-se fazer também a ideia de venda, né? Que é uma forma de arrecadação de recursos. Sim, também. Okay. Né? Então aí vende. E é interessante até que para participar do Ministério Esportivo, não necessariamente precisa ser atleta. É exatamente a pergunta que acabaram de fazer aqui, né? Que eu acho que você deve ter lido aí. E alguém perguntou se precisa ser atleta para participar disso, né? Exatamente, não precisa ser atleta. Basta ser crente e entender o chamado de Deus, entender que precisa evangelizar e que precisa falar dele para as outras pessoas. Então, barrigudinho como eu assim, dá para participar, dá para ajudar, então. Tranquilo. É só chegar junto que... Que, aliás, eu tenho reparado um monte de professor de educação física gordinho, né? Né? Então,
como eu estava falando, né? Uma das frentes é o festivais comunitários, que a gente consegue parcerias, consegue doações, consegue várias formas de estar fazendo esse evento, essa atividade, e aí tem a oportunidade para evangelização. Uma outra frente, diga. Não, e outra coisa, a igreja tem que lembrar que essa atividade é uma parceria da missão com a igreja, né? Não é a igreja abrir a porta, os missionários vão fazer as coisas aí, todo mundo fica de braço cruzado. Não. A gente vai é um discipulado também para o pessoal da igreja, né? Exatamente. É para ajudar a igreja. Olha, a gente tem aprendido dessa forma, então a gente quer ajudar vocês a firmar essa parceria com a gente, e aí assim a gente vai poder ajudar você e outras igrejas da região, e assim a gente alcança mais pessoas, com que mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. Muito joia. Né? Muito bom. Bom, então isso aí, essa parceria com como é que é? Festival de... Com a igreja. Não, como é que chama mesmo? O evento, Festival Comunitário. Festival Comunitário. Então, o Festival Comunitário é uma ação. Uma frente. Uma ação. Frente. Isso. A outra frente é o MEB, que é a sigla, né? MEB, é Ministério de Esporte com base na igreja. Que é justamente esse apoio à igreja para que a igreja também desenvolva um ministério esportivo fora. Ou na igreja ou fora. Tá, e isso tem um prazo para acontecer? Por exemplo, é um programa para 6 meses, para 1 ano, como é que é? Não, o MEB ele dura enquanto durar a parceria com a igreja. Ok, é algo constante então. Isso, porque é sempre a gente sempre aprendendo, sempre inovando. Nós temos, né, como atletas, nós temos alguns módulos que a gente já vem já vem fazendo, né? Então a gente vai passando esses módulos. É aquilo que eu falei no início, a gente nunca retém nada. Tudo que a gente aprende, a gente passa, a gente compartilha. Então a gente tem aprendido aí ao longo dos anos, né, como Atletas em Ação, e o que a gente tem aprendido, a gente também transmite isso para as igrejas. E aí vai ajudando, adequando a realidade, porque cada igreja tem um contexto diferente, né? Então vai ajustando, vai adequando para que cada igreja desenvolva um ministério de esporte e aí mais pessoas sejam alcançadas. Como que é o MEB, basicamente? Na igreja tem o Ministério de Esportes, ou Ministério de Crianças, Ministério de Louvor. Por que não também ter também um Ministério de Esporte que vai estar auxiliando o trabalho do pastor, vai estar auxiliando o Ministério de Missões, vai estar auxiliando o Ministério de Evangelismo, o Ministério de Intercessão. O que não quer dizer que a igreja tenha que ter uma quadra. Não. Ela pode desenvolver isso na rua, na frente da igreja. Exatamente. Pede a prefeitura para todo sábado fechar a rua ali para ficar para aquele trabalho. Quer dizer, é uma questão de criatividade também, né? Exatamente. Fecha a rua ali por um período de 2 horas e faz uma atividade, né? Que seja uma vez na semana, mas faz atividade com qualidade. Sim. Né? Ou pode fazer, como ali lembrando, que pode fazer no bairro ali, onde tem um espaço, né? Exato, porque todo bairro tem uma praça. E praticamente quase toda praça tem um espaço aberto. É verdade. Olha só, nas cidades de Goiás, todas as cidades de Goiás têm uma feira coberta. Exato. E só funciona uma vez na semana. Você tem um espaço ali fantástico para brincar com a criançada. E quando a gente está falando de esporte, eu penso, o Willan Black, não sei se eu estou enganado, mas quando fala de esporte, não pode pensar só no futebol. Não. Jogo de peteca é esporte. Sim. Não é? Jogos de tabuleiro. Jogo de tabuleiro é esporte. Então, quer dizer, você pode ter um espaço, quase todas as igrejas evangélicas têm um salão social. Sim. Ou do lado, ou em cima da igreja, ou embaixo da igreja, né? Exatamente. Espaço que é pouco utilizado, subutilizado, né? Não tem espaço. E aí é onde entra a criatividade, é adequar com o contexto da igreja
e aí adequando o contexto da igreja, aí a gente vai para a imaginação, vai para a criatividade. Claro, né, tudo com sabedoria e tal, e faz as suas atividades para atender a comunidade, independente da idade. Pois é, porque você viu que seu pai aí já fez uma pergunta pensando nele, né? Um homem idoso como ele é. Né? Ele não faz pergunta sem um ganchinho, não. Não dá ponto sem nó, foi né? minha mãe, ó. Foi minha mãe. Aí foi sua mãe? E foi sua mãe que fez. Então, a prática então, desse esporte na igreja não é só para criança ou adolescente. Também pode ser para a terceira idade. Exatamente. Todas que as acha idades. que não pode fazer mais nada. Exatamente. Porque a ideia é de se relacionar. É estar junto. E uma vez estando junto, faz-se uma atividade física, faz-se algum exercício para a mente, para a memória, né, com jogos de tabuleiro. E aí, dentro desse contexto, entra com a evangelização. Joia. Tá aí a Adriana falando que a ICE Campo Grande tem o Ministério 50 mais. De Praia Grande. Pois é. Muito bem. Isso. Vou conversar com o Everson, quem sabe a gente pode ir lá pastorear esse grupo dos 50 mais, né? É uma boa. Praia Grande. A Adriana, ela é lá de Praia Grande. Ah, é de Praia Grande? Ela é de lá. Já tá dado o recado pro pastor dela. Ela é de lá. Então, essa é uma outra frente de trabalho que a gente tem, que é o MEB, né? Que é o Ministério de Esporte com base na igreja, né? Que a gente atua ajudando as igrejas através das parcerias. Falei Everson? Né? Peraí. Eu falei Everson? Não, passou Everson. Eu entendi Everson. Eu acho que eu falei Everson, mas tudo bem. Mas tudo bem. Eu e a Lília ultimamente estamos assim. Você falou? Não falei não. Falou. Então, assim, como nós dois estamos no ruim do ouvido, ela mais do que eu, a gente fica na disputa, mas tudo bem. Desculpa, Black, fala aí. Não, então, a ideia basicamente é isso mesmo, né? De a gente estar ajudando as igrejas através das parcerias, né? Porque a gente quer estar sempre junto com as igrejas. Porque a gente. Você já viu alguém fazer alguma coisa sozinho e conseguir fazer direito? Não faz. Não faz. Nenhuma coisa faz sozinho. Eu não estou fazendo a live sozinho. Além de ter você, eu tenho aqui a Lília, né? Que eu faço questão de mostrá-la aqui. Porque essa mulher é bonita de mal, tem que mostrar sempre, né? Ela fica sentada aqui na minha frente, né? Olhando para mim, me corrigindo, mas principalmente anotando as perguntas, anotando quem entrou na live. Quer dizer, se você quer fazer uma coisa bem feita, não adianta, você não consegue fazer sozinho. Então, Atletas em Ação é com essa ideia, da gente estar sempre junto, para que junto a gente possa evangelizar. Essa é a ideia. E aí, com o discipulado, com o crescimento, que entra também nos princípios de Atletas em Ação, né, que é da gente sempre crescer, né, tá sempre crescendo, sempre aumentando o nosso conhecimento e aumentando também a nossa intimidade com Deus. Foi feita uma pergunta, que eu acho que a Lília está anotando essa pergunta aqui agora, que veio aí da sua mãe, do seu pai, da sua mãe, né? Eu acho que é a sua mãe que está online, né? Provavelmente. É a Glória. Ela fez uma pergunta aqui, que claro tem a ver com o ministério deles agora. A missão, a Atletas em Ação, tem algum trabalho efetivo com surdos? Nós temos alguns associados e algumas pessoas que trabalham com surdos. Sim. Né? E tem alguns trabalhos, em algumas igrejas, eles estão trabalhando com surdos. Então nós temos sim um trabalho com eles, com esse público. Depende, né? Vai depender de ter pessoal para isso, né? Isso. Então são alguns associados que que têm esse conhecimento, né? Conhecimento de Libras e estão fazendo. Sua mãe, né? O seu pai, ele ficou bravo, ele corrigiu agora. Os dois estão juntos. Tá certo. Então, quer dizer, esse trabalho com surdos vai depender de ter alguém que conheça Libras, que, né, claro, eu já percebi que todo mundo que mexe com Libras, né, que
tem esse ministério, é apaixonado por isso, Uhum. né? Mas tem que ser apaixonado por esporte também, ou pelo menos para entender que o esporte é o caminho para evangelismo, né? É uma ferramenta, né? Ferramenta. E trabalhar com essas pessoas que têm a deficiência auditiva para poder desenvolver o ministério, né? Uhum. Agora, outra pergunta aqui. Tem alguma devocional específica para o público esportivo? Sim, aí dentro disso entra uma lição, né, que nós temos, que a gente ajuda as igrejas para preparar devocionais esportivas, utilizando o esporte, né, a modalidade esportiva como meio, como caminho para poder falar da palavra de Deus. Então nós temos sim material que pode ajudar nisso. Que vocês desenvolvem. Isso, um material que nós ajudamos a desenvolver, né? Vou falar um pouquinho, né? Você né? vai falar porque eu já ia pegar. A gente mostra junto, ó. Olha aqui. Esse jabá a editora vai ter que pagar, viu? Ó, e eu tô aberto, viu? Eu posso passar o número da depois, ó. Muito bem. Além da competição. Isso, que esse é um dos material, né? Então, olha só, esse é o material do professor, né? Isso. Orientando o professor. Infelizmente o Instagram mostra espelhado, né? Então, orientando o professor ou a pessoa que vai trabalhar com aquele grupo. O facilitador, né? Ele chama de facilitador. Facilitador. Que ele vai, como ele mexer com o material, como ele utilizar o material. E tem o material do aluno. Quem foi que perguntou aí sobre o material, hein? Que é, na verdade, um bloco, né? Que cada dia... Para aumentar o merchan. Isso. Aí. Que cada dia o aluno recebe uma folha desta, né? Para acompanhar a devocional e tem exercícios. Exato. Né? Para memorização e para fortalecimento daquilo que está sendo ensinado. Então, olha só, além da competição. Então, se você, na sua igreja, quer trabalhar com esporte, você tem esse caminho que é o Atletas em Ação, aí você tem o Ilan Black, que você pode fazer contato com ele. Já passamos o contato dele e vamos repetir daqui a pouco. E você tem esse material aqui que eles usam, é produção deles, está aqui, ó. Atletas em Ação Brasil, junto com a editora Cristã Evangélica, né? Foi preparado esse excelente material aqui para trabalhar esse Ministério de Evangelismo por meio do esporte. Fantástico. Só lembrando o pessoal que está vendo aí, o Instagram é o próprio Instagram que põe a imagem invertida. Então você está vendo aí, mas é o próprio Instagram que faz essa inversão aqui. É por isso que eu falei que no Instagram é que fica invertido. Você faz no YouTube, fica tudo certinho. Uhum, E tem também pelo Instagram de Atletas em Ação, você também pode buscar e pegar mais informações sobre a agência, sobre onde a gente está espalhado no Brasil, sobre onde a gente tem atuado, como a gente tem atuado. Então pode entrar no nosso Instagram que o pessoal vai te atender e a gente vai estar muito feliz em receber sempre tem alguém ligado lá, né? Sempre. Muito joia, viu? Então vocês têm então comunitário, Festival Comunitário, o MEB. Isso, Ministério de Esporte com base na igreja. Isso, e um terceiro é a capelania esportiva. Capelania esportiva. Isso. Interessante. A ideia é da gente estar junto com os clubes esportivos ou até mesmo escolinhas de futebol e por aí vai, né? E tá dando assistência espiritual para esses atletas, que aí já é um pouquinho já mais voltados para atletas, capelania esportiva, né? A gente está junto com atletas e esse é um trabalho que eu também estou fazendo aqui em Anápolis. Você está acompanhando um grupo de atletas aí? Acompanhando um clube de futebol aqui de Anápolis, na categoria 17.
né, e estou ajudando eles, acompanhando, né, estou como preparador físico e também acompanhando de forma espiritual, né. Que joia! Bom demais, hein? As oportunidades que a gente tem para poder estar falando de Cristo, para poder estar acompanhando eles, estar ensinando, mostrando, lendo a Bíblia, estudando com eles, e assim vai. Bacana. Então essa bom demais. É uma terceira frente que a gente tem. E a quarta frente é o projeto Comunidade, que é uma frente muito legal. Não que as outras não sejam, as outras sim são muito legais, mas o projeto projeto Comunidade é muito legal, que é uma viagem missionária. Né? Então, como é que é? É fazer uma viagem missionária mesmo? E vai para uma cidade, e aí a gente entra em parceria com as igrejas, claro, tudo previamente programado, né? E a gente entra com parceria com a igreja e fica 15 dias nessa cidade. E aí, é um impacto, então, é uma ferramenta de impacto. Isso. E aí, nesses 15 dias, a gente tem um treinamento antes, porque vão outras pessoas, né? Não só os missionários, mas também outras pessoas que se voluntariam, participam. E tem esse primeiro, uns dias para treinamento e depois outros dias para ação. E todas essas ações e treinamentos são voltados para a área esportiva, com atividades esportivas. Então, é uma viagem missionária para fazer atividade física e falar de Cristo para as pessoas. E olha, nos jogos de tabuleiro, conta comigo, me chama que eu vou. Vou coordenar os jogos de tabuleiro. Esse ano, agora em julho, mês que vem, a gente ia para Teresina, no Piauí, enfrentar aquela neve que cai lá. A gente ia para lá. Só que por conta da pandemia, né, a gente resolveu adiar um pouquinho, né? Então a gente jogou. Rapaz, tô amaldiçoando essa pandemia que você não tem ideia. Porque aí a gente adiou para o ano que vem. Então, se você quiser já se preparando aí, são 15, 16 dias de atividades intensas e marcantes para você estar junto com outras pessoas para falar de Cristo, e isso não tem preço, isso é bom demais. Bom demais, que coisa vai boa. Ser lá no Piauí. E continua sendo lá? Sim, vai ser lá, ano que vem no Piauí. Eu sou obrigado a ficar dormindo no mesmo lugar que todo mundo? Olha, como vive todo mundo junto, né? Como fica todo mundo junto, então... Né, eu posso trabalhar e ir dormir na casa de um casal de amigos que eu tenho lá, de missionário. A gente pode. Não, mas é longe. Eu sei de quem você está falando, mas é longe. Não é perto, não. Ficam, acho que uns 300 quilômetros. Fica longe. Ué, não é em Teresina? É, em Teresina, mas o Miquel... O casal de missionários mora em Teresina. São amigos meus, missionários. Você não é o... Ah, não é o Miquel, não? Não, não é Miquel, não. Miquel é mais de 300. Dá quase 700 quilômetros. Ah, tá. Eu pensei que era ele. Mas o bom é dormir todo mundo junto, porque vai estar todo mundo junto, fazendo as mesmas coisas, aí dá pra... Mas, olha, eu e seu pai já estamos na idade de não querer dormir assim, empoleirado, não, meu amigo. Estamos na idade de ter que dormir num colchão reto, com um travesseiro bom, que normalmente eu levo os meus travesseiros para não ter que dormir com outro. Muito bom. Muito bom, Black. Olha só, nós temos que caminhar um pouquinho para o final, porque senão cortam a gente, né? Eu tenho tentado sempre acabar um pouquinho antes, não estou conseguindo. Quando eu acabo assim, então tá, Deus te abençoe. Corta. Então, quero evitar isso, né? Fico muito feliz de saber que você e a Alessandra estão nesse ministério, que Deus está abrindo porta para vocês, né? Deus abençoe vocês nesse projeto. Eu acho que tem muita coisa que fazer. São 4 frentes que você falou, e eu tenho certeza que, se brincar, cada uma delas acaba se dividindo, se multiplicando. Sim, por outras, e por isso que a gente precisa de mais pessoas. Pois é.
Então, tá aí, ó. Não sei se você viu quem está aqui, ó, falando aí. É a Vivi, lá de Cesarina. Sim. Professora de Educação Física. E o marido dela também, né? O Misael. É o Misael. E eles já são pais. Sim, eu tenho acompanhado eles também. Nasceu o Alexandre Neto, então, mas muito animados, né? Então, quem sabe a gente pode aí também movimentar para entrar nesse projeto para o ano que vem. Né? Tá certo, Vivi? Avisa o Misael aí que tem um projeto para julho do ano que... Julho? Julho. Teresina. Julho do ano que vem. Lá em Teresina, no Piauí. Né? Isso. Já vai preparando o Alexandre Neto aí, comprando roupa de esporte para ele. Tá bem. Black, eu vou passar aqui pro pessoal a sua conta bancária. Mas não é para eles comprarem o material aqui, não. É para eles fazerem oferta para você, né? Todo missionário precisa de oferta, né? Então, nós precisamos ajudar naquilo que for possível. Então, estou colocando aqui a conta do Ilan Black na Caixa Econômica Federal, qual é a agência, conta corrente, operação 001, que é conta corrente mesmo, no nome da Alessandra. Agora, dá o CPF da Alessandra, você sabe? Vamos ver se você está casado com ela mesmo. Quer que eu fale de cor? Olha só. Era aí. Fala. 014. De cor, você tá lendo aí. Vai lá. 014. Fala. 014. 536. 536. 401. 401, dígito? 18. 18. Então está aí. Porque às vezes a gente tem que colocar o CPF, porque a pessoa já vai fazer uma transferência da conta dela para outro banco, né? Senão ela tem que sacar e ir para a fila ou depositar. E assim para os aplicativos fica mais fácil, né? Tranquilo. Então, se você quiser cooperar com Black e Alessandra, nesse ministério deles, que eles estão crescendo, estão adquirindo cada vez mais conhecimento, know-how. Então, faça isso, deposite uma oferta de agradecimento a Deus pela vida do ministério deles, né? E a Anne Priscila, que está lá em Abaetetuba com o Wesley, está lembrando, né? Que os recursos são necessários, pois uma parte dos recursos são direcionados para o ministério. É verdade. Então, quando você ouvir o Ilan Black falar que ele está comprando este mês tantas bolas, tantos apitos e mais não sei o quê, saiba que muitas vezes o dinheiro está saindo do bolso dele, né? Das ofertas que ele recebe. Tá? Então, sempre pense nisso e ponha o seu coração para ser usado por Deus nesse ministério. Tá bom? Black, muito obrigado por você ter cooperado conosco hoje. Né? Como eu avisei no começo, alguns talvez não tenham ouvido, era para nós termos feito uma live com o pastor José Roberto, que está indo para Portugal, mas ele teve a passagem dele alterada pela agência aérea, que jogou a passagem dele para 30 de junho. Era para ele já estar em Portugal. E como 30 de junho está aí, está pertinho, ele está correndo com as coisas para a viagem, e hoje ele teve alguma coisa urgente para resolver e me avisou, olha, eu não vou poder participar da live. Mas o Black estava aí à disposição, sempre alerta, como escoteiro, né? Então ele estava aí e topou fazer isso conosco hoje. Foi bom demais, né? As pessoas que vieram aqui, eu tenho certeza que se agradaram desse conhecimento que adquiriram, tá certo? E eu quero aqui desafiar a Nanda Reis, que é lá de Cabo Frio. Não sei se ela está aí ainda. Eu acho que ela está aqui ainda. Está aí, Nanda? Fala um oi aí, Nanda. Ela disse, ela comentou aqui que eles estão elaborando um manual para o trabalho com crianças no estilo de escotismo, né? Porque é o trabalho que ela e o esposo realizam lá em Cabo Frio. Legal. E eu quero ver isso, né? Há um tempo eu já entrei em contato com ela, dizendo que eu queria estar lá em Cabo Frio, ir lá para conhecer, ver como que esse trabalho é desenvolvido, até quando nós estávamos ainda em Cesarina. Infelizmente não conseguimos. E quem sabe essa é uma oportunidade da gente fazer uma live com a Fernanda aí, né, e o esposo, e conversarmos sobre
sobre esse ministério. Topa, Nanda, fazer essa live? Eu vou marcar com você. Depois eu entro em contato direitinho, a gente marca o dia e vocês vão falar desse ministério que vocês realizam com as crianças e pré-adolescentes aí em Cabo Frio, com essa visão bem de escotismo, né? Desafiando os meninos a conhecerem a Deus em atividades todos os sábados. Acho bem bacana, tá bom? Uhum. Então fica aqui todo mundo esperando essa live também. Agora eu quero fazer aqui um desafio também para o Estevão e a Glória, este casal aí, os seus pais que estão hoje trabalhando na tradução da Bíblia para a linguagem de Libras. Isso. Estevão e Glória, vamos fazer aqui, como seu filho, fazemos uma live? Hein? Vamos fazer uma live aqui para falar desse ministério, como que anda o desenvolvimento das traduções? Então você aguarde meu contato também, tá bom? Meus queridos, Deus abençoe, muito obrigado por vocês, mas eu quero orar por você, Black. Antes de encerrar, só lembrar, né? Relembrar, né? Ó, quiser o material, pode ir no site, no pessoal lá do Instagram, pode ir no nosso Instagram, no Instagram do pastor também, do Ivanei. Pode falar direto comigo, eu tenho material sobrando aqui em casa. Pronto. Né? Então, a gente consegue chegar até a sua mão. Então, pode procurá-lo. E tem também, você pode entrar também no nosso Instagram de Atletas em Ação. Nós temos muitas informações lá, legal. Tem um vídeo que foi postado hoje, muito legal, que fala um pouquinho que você me mandou? Isso, que fala sobre propósito, né? Então, foi feito por nós, nosso pessoal, né? Nossa equipe, nosso time, né? Que fez. Aproveitar você e o diretor nacional que deve estar online ainda, né? Perguntar, eu posso... Essa live aqui, ela será colocada no YouTube ainda hoje. Eu posso anexar esse vídeo de vocês no final? Ou no meio, no começo, não sei. Pode, acredito que sim. Vocês divulgando? Acredito que sim, pode sim. Daqui a pouco ele vai responder aí, mas se tiver alguma dificuldade, fala comigo, não tem problema não, tá bom? A gente não coloca, mas se não tiver problema, a gente coloca uma divulgação aí também para o Ministério de Missão Atletas em Ação. Então é isso, bom? O que a gente quer, olha, ele respondeu, o que a gente quer é justamente isso, é caminhar junto com as igrejas, junto com as pessoas, junto, não é sozinho, para que a gente possa sempre falar de Cristo para as outras pessoas. Muito joia, tá bom. Deus abençoe, Ana Black, vamos orar. Vamos assim. Senhor, damos-te graças, ó Pai, por esta tarde, por esse tempo tão precioso com o Black, podendo falar desse ministério que vemos que o Senhor tem abençoado, Atletas em Ação. Amém, Pai. Que o Senhor, ó Deus, dê a essa missão, aos seus componentes, os seus missionários, toda a sabedoria e inteligência do alto para se desenvolverem e cada vez mais abençoarem a Igreja do Senhor Jesus e contribuírem para a ampliação do teu reino, onde quer que eles estejam atuando. Ó Deus, supre as necessidades do Black e da Alessandra, cobre, ó Deus, os seus servos de proteção nesse tempo do coronavírus, protege a sua casa, a sua família e abre sempre, ó Deus, o coração deles para a obra do Senhor. Que eles nunca, ó Deus, sintam-se desanimados ou impedidos de servir o Senhor onde quer que seja. Nós te damos graças por eles, te damos graças, ó Deus, pela amizade, te louvamos pela vida de cada um que participou desta live. Que o Senhor estenda essas palavras de bênção sobre eles também. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Black. Deus te abençoe. Um grande abraço, querido. Valeu, qualquer hora eu vou aí na sua casa comer uma rapadura. Então venha. Com um amendoim. Pede moleque, eu faço na hora para você aqui. Tá bom? Tô chegando aí. Um abraço, meus irmãos, a todos que nos acompanharam. Muito obrigado. Até mais.